Aconteceu na Câmara Municipal de Goiânia nos dias 30 e 31 de agosto, terça e quarta-feira, as oficinas de apresentação do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia e a apresentação da revisão do Plano Diretor de Capital. O presidente vereador Andrei Azeredo, do PMDB, falou sobre a importância da transparência da casa em sediar as discussões. Primeiro, transparência é princípio constitucional. Se nós não dermos transparência de todos os atos públicos, nós estamos descumprindo a Constituição e, acima de tudo, estamos omitindo da população o maior interessado aquilo que é feito. Então, a transparência é fundamental em qualquer momento da vida pública e na gestão. Mas, com a elaboração de um texto tão importante, é mais necessária ainda a transparência, para que a população possa, além de conscientizar-se, participar e, acima de tudo, poder opinar, criticar e sugerir os caminhos que ela deseja para a nossa cidade, para a nossa região metropolitana. Está sendo elaborado a lei, que inclusive já está na Assembleia Legislativa, a competência, respeitamos a competência estadual, mas não pode ser uma revisão da governança metropolitana que venha interferir em questões essencialmente locais. Por exemplo, o uso e ocupação do solo. Não se pode dizer, através do CODEMETRO, que um tema, por exemplo, relativo à mobilidade e transporte, agora passa a ser decidido pelo CODEMETRO. Amanhã o CODEMETRO se reúne e diz que, por exemplo, um eixo viário importante de Goiânia é de interesse da região metropolitana. Por via indireta, ele está interferindo no uso e ocupação do solo da nossa cidade. E isso não tem como ser aceito e não será aceito. Então, como são conceitos em elaboração, novos na realidade jurídica brasileira, que ainda não estão implantados em nenhuma região e sendo efetivados de forma clara e concreta, nós precisamos ter muito cuidado e zelo para não darmos um passo além daquilo que é de fato amparado juridicamente, para que não sejam ofendidos direitos e garantias constitucionais, o que provavelmente forçará questionamentos judiciais. Nós queremos contribuir e estamos participando para que isso possa ser elaborado de forma consciente e responsável, mas sem ofensa a direitos dos entes municipais. Já aconteceram várias reuniões, todas elas que estão sendo realizadas pela CEPLAN, em um acordo que estabelecemos, ou elas estão sendo realizadas às segundas e sextas-feiras, ou no período da tarde, terça, quarta e quinta, para propiciar a participação dos vereadores da comissão, bem como de todos os demais, porque nós estabelecemos a transparência total e enviamos um convite formal previamente aos 35 vereadores. Já ocorreram reuniões, os vereadores estão participando, a comissão ela possui 10 membros efetivos e não 5, porque foi pedido e foi acatado, mas todos têm participado. Essa legislatura ela tem se caracterizada por uma conscientização cada vez maior da importância de participar da elaboração e de discutir de forma profunda aquilo que é apresentado e é de interesse da nossa sociedade. O evento teve a participação de profissionais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, SECIMA, da Secretaria de Planejamento da Prefeitura e da Universidade Federal de Goiás. Nesta oportunidade, nós estamos promovendo o fechamento do diagnóstico, que é justamente uma radiografia sobre a cidade de Goiânia, diversos dados nos 6 eixos que nós estabelecemos enquanto prioritários no plano diretor, dentre eles ambiental, econômico, ordenamento territorial, sociocultural e gestão urbana. Então, a partir desse diagnóstico, a partir do levantamento desses dados, de conhecer como a cidade se comporta hoje, é que nós vamos partir para um modelo de desenvolvimento e para um prognóstico para os próximos 10 anos da cidade de Goiânia. Nós já temos vários dados que são extremamente relevantes para a formulação dessa minuta de lei do plano diretor. Como, por exemplo, nós já definimos a questão de vazios urbanos da cidade, até porque para definir questão de expansão a gente precisa saber a quantidade de áreas vazias em Goiânia. Hoje nós temos aproximadamente 26% da área
construída, da macrozona construída de Goiânia, ainda não ocupada, né? Nós conseguimos avaliar também que hoje, se nós compararmos com outras cidades do Brasil e do mundo, Goiânia ainda é uma cidade pouco adensada. Nós temos centralidades em Goiânia, algumas áreas com adensamento, com verticalização, com prédios, mas no geral, Goiânia ainda é uma cidade muito horizontalizada, pouco adensada, né? Dentre vários outros diagnósticos que a gente já conseguiu avaliar, estes são alguns. A questão econômica também, que nós avaliamos, que hoje a principal atividade econômica no município de Goiânia é o comércio varejista de vestuário, né? A prova disso é a 44, a Bernardo de Israel, tantas outras, e tudo isso vai servir de subsídio para planejarmos a cidade para os próximos anos. Então, eu creio que o fato dos dois planos estarem sendo desenvolvidos ao mesmo tempo é uma oportunidade, até porque um plano depende do outro, eles são complementares. Não tem como eu pensar numa região metropolitana sem eu pensar na sua cidade polo, que é Goiânia, que é a cidade que concentra 62% da sua população e 76% do seu PIB, do seu produto interno, né? Então, nós tomamos a iniciativa de estarmos conversando constantemente com a CECIMA, de estarmos trabalhando com os técnicos da CECIMA e da Universidade Federal, a fim de que eles nos repassem as informações e vice-versa, para que a gente consiga produzir a quatro mãos, né? E aí a gente tem que saber diferenciar aquilo que é o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana e a questão do CODEMETRO também. Então é importante que nós tenhamos essa transparência, esse trabalho a quatro mãos, para que um plano não seja confrontante com o outro, né? Para que não tenhamos contradições. O evento foi aberto, inclusive, com perguntas da população de uma forma geral. Vários estudantes e professores também compareceram ao evento. O atual secretário de Cidades, Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo de Goiás, Vilmar Rocha, esclareceu a influência do debate para o desenvolvimento da capital e região metropolitana. O plano chama Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana. Nós temos aqui em Goiânia, dos 20 municípios que integram a região metropolitana, uma população aproximada de 2.500.000 habitantes. É muito grande. E que tem assuntos comuns, sobretudo em 4 áreas: água e saneamento, resíduos sólidos, transporte coletivo e uso do solo. Hoje, o único tema que efetivamente é um tema metropolitano hoje, pelo menos institucionalmente, é o transporte coletivo. Os outros não estão dentro de assuntos de interesse metropolitano. E são assuntos de interesse metropolitano. Então o plano está fazendo um diagnóstico e um planejamento para o futuro, sobre o que fazer para melhorar a qualidade do serviço público nessas áreas. Não só para Goiânia, mas para a região metropolitana. Até pelo seguinte, tem muita gente que mora em Aparecida, estuda em Goiânia e trabalha em outra cidade, em Trindade, por exemplo. Então, há interesses comuns aqui. Então, a ideia que nós temos é de criar um planejamento metropolitano, de melhoria da qualidade dos serviços a nível metropolitano. Como, por exemplo, aconteceu no transporte coletivo, que hoje esse sim já é metropolitano. A gente precisa de melhorar a qualidade do serviço de transporte coletivo. Mas ele já é metropolitano. Água e saneamento tem que ser a mesma coisa, lixo tem que ser a mesma coisa e o uso do solo tem que ser a mesma coisa. Então, essa é a ideia do planejamento e dessa nova lei de reorganização da região metropolitana de Goiânia. Sobre isto, dos municípios. Os municípios, inclusive, se quiserem, podem até sair da região metropolitana. Então, a competência é do município. Mas o que é que não vale a pena discutir esses assuntos dentro do CODEMETRO? Não pode se discutir e pactuar soluções que são coletivas? É claro que a decisão final será dos municípios. Mas por que os municípios não sentam na mesa com os outros municípios da região metropolitana para discutir as consequências de decisões que eles vão tomar? Às vezes até fazer um pacto, porque às vezes você vai tomar uma decisão no município que vai ter consequência no outro e vice-versa. Então, se fizer uma visão, embora a competência constitucional e institucional é do município,
para disciplinar sobre o solo, mas nada impede que se participe do CODEMETRO, do Conselho da Região Metropolitana, para discutir isso e fazer um pacto, respeitando as competências. Até porque, por exemplo, vamos supor que Goiânia tem uma competência X para tomar uma decisão. Isso vai repercutir em Aparecida. Mas, às vezes, uma decisão que a Aparecida vai tomar vai repercutir em Goiânia. Por que não sentar e fazer um pacto sobre isso? Então, a visão de olhar só sobre o aspecto meramente jurídico, ele é reducionista. Ele reduz, ele empobrece essa visão de um plano mais amplo. Vai ser alterado. O que eu disse aqui é que nós exaustivamente exercitamos a discussão. Porque é muito comum isso. Ah, não foi discutido, eu não tive oportunidade. Conversa. Foi aberto. Essa é a 19ª reunião que nós fazemos em todos os municípios. Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, aqui na Câmara de Goiânia, está mais do que discutido. Agora tem uma coisa, e está sendo ouvido, nós estamos modificando, estamos alterando o projeto original, nós queremos um pacto. Agora tem uma coisa, tem que decidir também, porque senão fica a vida toda em discussão. E nós vamos, a ideia é agora, em setembro, votar a lei, com as modificações, com as sugestões apresentadas. O problema maior é que, por exemplo, dá um exemplo concreto. Nos foi apresentado que Goiânia deveria ter 60% de peso nas decisões da região metropolitana. Nós dissemos, não concordamos. 60%? Aí não precisa ter o CODEMETRO, só a cidade de Goiânia vai decidir. Então a ideia é a gente compartilhar, dar uma representação maior para Goiânia, que é a maior cidade, a maior população, o que é normal, dar um peso para os outros 19 municípios e dar um peso também para o governo do estado, que na verdade tem um papel de investimento muito forte na região metropolitana. Todos esses assuntos, se o Estado não entrar complementarmente, esses projetos não ficam de pé. Está o caso aí de água, saneamento, resíduos sólidos. Então o Estado tem que entrar, ele tem que ter uma participação. É isso, de forma equilibrada, ninguém quer ser hegemônico, não. A ideia é normal, é fazer um equilíbrio melhor dessa divisão de votos no CODEMETRO, fazer uma divisão mais equânime, está na reta final, um acordo com todos, com a Prefeitura de Goiânia e com todos, fazer uma coisa mais equânime, que não haja hegemonia de ninguém, até para haver um equilíbrio. E outra coisa, a gente é seguro, todas as decisões, elas têm que ser compartilhadas, senão elas não funcionam. Elas têm que ser compartilhadas. A gente não tem medo de compartilhar essas decisões.